Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aqui em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver aqui essa porção dos versos 1 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 13. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que nos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, como que coberta com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém, Senhor. Nós oramos sobre essa sua palavra e pedimos que ela seja vivificada, Senhor, em nossos espíritos. Ó Deus, que possamos de fato reter a tua palavra e que a tua palavra cumpra em nós o objetivo pela qual o Senhor há de enviá-la, Senhor, trazendo consolação, trazendo correção, ó Deus, nos animando, Senhor, ó Deus, nos despertando para essa realidade tão iminente, Senhor, da sua vinda. Nós oramos no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então hoje, com a graça do Senhor, vamos avançar aqui esses 13 versículos. Ainda lembrando que segue ainda esse grande assunto aqui de 2 Pedro, que é o assunto da necessidade de vigilância. Essa carta ela é um alerta, né? Um chamamento à vigilância diante do perigo das heresias e dos falsos mestres. Então, a primeira epístola que nós já consideramos anteriormente, ela traz, né, esse fortalecimento, né, dos seus leitores em tempos de sofrimento. Pedro ali inicia lembrando
que nós somos peregrinos e estrangeiros, que nessa condição de peregrinos nós estamos embaixo de sofrimento e de perseguição neste mundo. E por isso ele nos exorta, né, a estarmos com as nossas mentes cingidas ou preparadas diante desta realidade, né? Ele diz, nós devemos aqui no capítulo 1, versículo 13 da primeira epístola, ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, na primeira epístola, Pedro nos manda estar com os nossos entendimentos preparados, cingidos, diante desta realidade de sofrimento e de perseguição, que é o natural, que acomete a todos os crentes verdadeiros. Meditando ali, reconsiderando a mensagem do último domingo sobre o discipulado, nós vimos também que o discípulo ele é alguém que deve estar preparado ou disposto de sofrer o que o seu mestre sofreu, né? O Senhor Jesus disse que nós não devemos esperar tratamento diferente. Não é o servo maior do que o Senhor, né? E nem o discípulo maior do que o mestre. Então, se trataram mal o Senhor neste mundo, nós também devemos esperar o mesmo tratamento. Então, da mesma maneira que Pedro, na primeira epístola, nos exorta a estar preparados para os sofrimentos e para a condição de peregrino, aqui também ele nos exorta a estarmos preparados, com a nossa mente preparada, com a nossa mente armada, né? Paulo usa essa mesma expressão, né? Dizendo: se Cristo já padeceu também, armai-vos com este mesmo pensamento. Então nós precisamos estar com as nossas mentes armadas, preparadas. Mas aqui com respeito aos perigos da falsa doutrina ou dos falsos mestres, da sua ação. E uma das coisas que também há muito combate, né, pelos falsos mestres, é a respeito da vinda do Senhor. Também há uma doutrina que é combatida pelos falsos mestres. Por que, irmãos? Porque o senso, essa percepção de que o dia do Senhor é uma realidade e que está próximo de nós, nos leva à preparação, nos conduz à consagração. Então, à medida que nós desconsideramos essa realidade, nós tendemos a fraquejar na nossa preparação. Como disse aquele mau servo, né? Ali que nós lemos em Mateus, aquele mau servo cujo Senhor ele encarregou ele de algumas tarefas e se ausentou por um tempo. Nosso Senhor está ausente de nós, não é mesmo? Mas vai chegar o dia que nós estaremos para sempre com Ele. Mas por hora Ele está ausente de nós. E então, aquele mau servo, ele pensou consigo: o meu Senhor tarde virá. Então, este pensamento dele, de que o seu Senhor iria demorar para voltar, esse pensamento determinou o seu procedimento. Com esse pensamento, o meu Senhor tarde virá, ele começou a se relacionar
com os mundanos, começou a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados, e também a espancar os seus conservos. Então veja que todo o comportamento dele foi influenciado por esse pensamento: o meu Senhor tarde virá. Então veja como que este senso da proximidade da vinda do Senhor, e não só da proximidade, mas de quão terrível será a sua volta, né? Deve realmente nortear nosso comportamento. Ele começa dizendo aqui, amados, né? Ele vai repetir essa expressão várias vezes, especialmente no capítulo 3, ele vai falar amados. Essa palavra denota a ternura do apóstolo para com seus leitores, a ternura do pastor para com as ovelhas. Amados, irmãos, nós somos amados de Deus, amém? É bom sabermos disso. O Senhor Jesus, o nosso sumo pastor, Ele nos ama. Amém. Nós somos amados de Deus, e isso deve trazer conforto para nós, considerando a nossa condição de peregrinos, de estrangeiros e de perseguidos por esses falsos mestres. Saber que somos amados de Deus, isso nos conforta. Amém, irmãos? Nós somos amados de Deus. Mesmo quando o apóstolo traz uma palavra que traz consigo uma certa apreensão, que tem exortação, que fala de coisas difíceis que acontecerão, é bom nós sabermos que somos amados de Deus. Amém? Porque os amados de Deus são guardados por Ele, são preservados no dia da calamidade. Amém? Os amados de Deus são assim guardados. Por isso é que ele repete em vários versículos aqui, no versículo 1, no versículo 8, no versículo 14, que nós não vamos alcançar hoje, mas no 15, no 17, ele fala amados. Amados, é bom nós sabermos, irmãos, que somos amados de Deus. Isso nos guarda, isso nos conforta. Somos amados pelo Todo-Poderoso. Né? Da mesma maneira que saber, quando o ímpio sabe que o Todo-Poderoso, ele se ira contra ele, nós nos confortamos sabendo que o Todo-Poderoso nos ama. Amém? Ele diz: amados, escrevo-vos agora. Essa palavra, essa expressão, escrevo-vos agora, nos fala sobre o sentido de urgência desta escritura. Sempre que nós ouvimos ou lemos acerca da vinda do Senhor, sempre essas palavras, essas exortações sobre a vinda do Senhor devem despertar em nós este senso de urgência. Amém? Amém? Você pode puxar pela sua memória todos os textos que falam da vinda, sejam parábolas, sejam exortações do próprio Senhor Jesus pela sua própria boca, ou através dos seus servos, os apóstolos, ou os profetas do Antigo Testamento. Sempre que se fala da vinda do dia de Deus, sempre tem esse sentido junto de urgência, de despertamento. Amém? Amém? Então, tudo que o Senhor tiver que te fazer na tua vida, a respeito
respeito da preparação para o dia do Senhor, é uma obra urgente. É uma obra que não pode ser postergada, não pode ser adiada. É uma obra que tem que ser feita com urgência. Amém? É uma obra urgente, a nossa preparação. Aqui ele diz assim: escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Essa palavra ânimo sincero poderia ser melhor traduzida como mente sincera. Mente sincera. Porque ânimo parece que tem mais a ver com vontade. Como se o apóstolo quisesse despertar a vontade daqueles seus leitores. Mas aqui o sentido mais próximo do original é mente sincera. Então, quando fala de mente sincera, tem uma outra versão que fala mente esclarecida. Despertar com exortação a vossa mente esclarecida, ou mente sincera. Diz respeito, irmão, dessa preparação da mente que eu falei no começo. Há uma batalha para conquistar a tua mente. Você crê nisso? Amém. A sua mente está sendo disputada, está sendo perseguida. O diabo, ele quer se apoderar da tua mente. E ele usa de muitas coisas, de muitos expedientes malignos, sórdidos, para se apoderar da sua mente. Há uma batalha travada constantemente pelo governo da sua mente. Aqui ele fala de mente sincera. Nós precisamos realmente de ter mentes sinceras, né? Essa palavra sincera, uma vez eu ouvi sobre essa palavra sincera, a origem dela é sincera, né? Diz que os artesãos na antiguidade, não sei se fazem isso ainda hoje, mas devem fazer, quando eles faziam um vaso de mármore, e no processo de fabricação desse vaso aparecia rachaduras, trincas no vaso. Eles cobriam essa trinca com uma cera na cor do mármore, na cor da pedra, para que pudesse ser vendido e enganasse o comprador. Mas o calor do sol derretia aquela cera. Então, a fissura, a rachadura se tornava evidente. Irmãos, o sol da justiça, ele vai manifestar todas as rachaduras dos vasos. Nós precisamos ser vasos idôneos, preparados para toda a obra. Vasos sem ceras, sem essa maquiagem que vai ser manifesta. Lá em 1 Coríntios diz que o dia do Senhor vai declarar qual seja a obra de cada um. O dia do Senhor, o sol da justiça, vai vir e vai manifestar todas as nossas impurezas, as nossas rachaduras. Por isso nós precisamos de estar com as nossas mentes sinceras, ou seja, autênticas, sem defeito, puras. Aqui também tem o sentido de pureza. Amém? Amém. E nós podemos já hoje nos submeter à luz da palavra de Deus, né? Quando você submete um vaso à luz, ele vai mostrar as suas imperfeições.
Mas nosso Deus, como um bom oleiro, um bom fazedor de vasos, Ele pode quebrar esse vaso e fazer um novo vaso. Amém? Amém. Então submetamos-nos à ação da luz da palavra de Deus. E se formos achados em falta, que venhamos nos arrepender, para que o Senhor nos faça um vaso de honra. Amém? Um vaso sem cera. Não vamos querer tapear, porque nós não podemos nada contra a verdade. Amém? Então, ele diz aqui: desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Tem uma outra versão que diz que desperto com lembranças. A nossa mente, irmãos, deve ser como este vaso onde está guardada a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos tirar delas todo o subsídio, toda a nutrição que nós precisamos para suportar até o dia do Senhor. Verso 2 diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então, este vaso deve conter a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Aqui ele fala de duas categorias de palavras. Todas as palavras de Deus, mas as palavras ditas pelos santos profetas, fazendo aqui uma referência clara à palavra do Velho Testamento, e também das palavras ditas pelos apóstolos do Senhor, a palavra do Novo Testamento. Então, toda a palavra, toda a Escritura, todo o conselho de Deus deve estar depositado neste vaso, que é a nossa mente, deve estar repleta da palavra de Deus e nos lembrar delas. Irmãos, lembrar é exercitar o nosso pensamento. Nós precisamos exercitar o nosso pensamento. Mas nós só podemos nos lembrar daquilo que nós conhecemos, não é mesmo? Sim. Nós não temos como lembrar de coisas que nós não conhecemos. Por isso nós vamos conhecer a palavra, conhecer o conselho de Deus, né? Estocar a palavra de Deus na nossa mente. E nós, com o socorro, com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos usar essa palavra para nos guardar e para nos nutrir e para nos fazer crescer. Obviamente que nós não podemos nada sem o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2. Por que muita gente conhece as Escrituras e não andam segundo as Escrituras? Você pode conhecer a letra, conhecer as Escrituras, mas não ser governado pela palavra de Deus. Nós precisamos ser governados pela palavra de Deus, e não há como isso acontecer sem o socorro do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, conforme Jesus mesmo disse, o Consolador, que ele enviaria, o Paracletos, ele nos faria lembrar das palavras de Jesus. Mas eu preciso conhecer as palavras de Jesus para lembrar dessas palavras. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ou não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então veja, nós precisamos da palavra e precisamos do socorro, do auxílio do Espírito Santo para que possamos entender essa palavra e essa palavra seja aplicada no nosso viver. Nós precisamos realmente receber a palavra com temor e não apenas conhecer a letra. Nós precisamos ser governados pela palavra de Deus. E sem o Espírito Santo nós não podemos fazer isso. Então, palavras dos santos profetas que profetizaram no Velho Testamento e as palavras do Senhor que foram faladas por Ele mesmo e também pelos seus apóstolos na forma de doutrina. Veja, irmãos, que nós precisamos da palavra de Deus e precisamos ensinar essas palavras. Isso é o que nós fazemos com respeito ao discipulado. Veja as últimas palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 20, último versículo de Mateus, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então veja, aqui em Pedro nós lemos que nós devemos nos lembrar das coisas que foram ditas pelos profetas e do mandamento do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por Ele e também pelos seus apóstolos. Amém? Então é sobre a palavra de Deus que a nossa mente é guardada. É a palavra de Deus que nos ensina como andar neste mundo. Amém? Amém. Efésios capítulo 2, verso 20. Nós não precisamos abrir, mas sabemos que ali está escrito que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Amém? Então aqui no versículo 3, voltando em 2 Pedro, nos diz que nos últimos dias, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ele já está falando desse tema há muitos versículos atrás, mas agora ele diz sobre a ação dos falsos mestres, especificamente nos últimos dias, nos mostrando, irmãos, que os últimos dias serão dias onde haverá mais engano, haverá mais falsa doutrina, mais ensinos errados, ensinos dos falsos mestres. Então, os últimos dias são dias de muito engano, de muita falsificação sobre a terra. E graças a Deus que a palavra dos apóstolos nos antecipa, nos dá um conhecimento prévio de que nos últimos dias
dias a atividade dos falsos mestres aumentará. Olha como é preciosa a palavra de Deus. Ela te antecipa as coisas. Amém? Uma frase esses dias que falava assim, que a Bíblia é mais Atual do que o jornal de amanhã. Exatamente. Acho que foi o 12 que ele falou isso, né? Tem algum irmão assim, não tão passado assim. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E você tem na sua mão a firme palavra de Deus que te diz o que vai acontecer. Você não precisa ser surpreendido por nada. Lá em Lucas capítulo 20, acho que 21 ou 20, não me lembro, fala que aquele dia, se referindo ao dia do Senhor, não deve te pegar de improviso. Ele fala para você cuidar do seu coração, para que aquele dia não vos pegue de improviso. E não precisa, irmão, ser assim, porque nós já conhecemos o fim da história. Amém? E todos os sinais. Esse número, então, de falsos mestres, ele vai se multiplicar no tempo final. E não há dúvida que nós já vivemos os últimos segundos do último dia. E como eu já disse aqui outra vez, os últimos tempos foram inaugurados na primeira vinda do Senhor. Ele veio, conforme diz lá em Gálatas, na plenitude dos tempos. Então Jesus inaugurou os últimos dias. A última era deste mundo começou quando Jesus veio, quando Jesus se encarnou e esteve aqui nessa terra. Então ele inaugurou esses últimos dias. E já passaram, irmãos, mais de 2000 anos. Então nós vivemos o final dos últimos dias, os últimos segundos. E agora é interessante que diz aqui, no verso 3, que esses homens, eles andam segundo as suas próprias concupiscências. Nunca foi tão escancarado o comportamento dos falsos mestres. Nunca foi tão escancarado. Antigamente as coisas eram feitas às escondidas. O engano era mais sutil. Hoje esses homens andam libertinamente e a falsificação deles a respeito da palavra de Deus é escancarada. E realmente é uma situação em que os homens ímpios deste mundo são levados a escarnecer da fé por causa da ação destes homens. Não há, acho que essa semana passada, não se fala de outra coisa nos portais de notícia do que um pastor que foi flagrado de peruca e de calcinha andando na rua. Um pastor, pelo menos tem o título de pastor, e disse que ele estava assim para investigar alguma coisa, não sei o que ele estava investigando. Então, essa ação destes homens, isso aí leva as pessoas a escarnecerem da fé, a blasfemar, ou a nivelar todos os crentes segundo a medida desses homens. Então, irmãos, é algo terrível. Isaías capítulo 3, versículo 9. Veja, irmãos, os dias que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso. Os dias que nós estamos vivendo. Esses são os nossos dias. Há alguma dúvida que o Senhor está às portas? Não. O Senhor está às portas. Isaías capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma.
não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Está vendo? Nós vivemos esses dias como os dias de Sodoma, em que as pessoas não escondem mais os seus pecados. Eles não se envergonham dos seus pecados. E nós falamos isso não apenas da massa dos homens ímpios, mas também daqueles que estão em iminência, como às vezes líderes religiosos. E como eu disse, irmãos, sem o auxílio, sem a ação do Espírito Santo, a letra não pode te guardar. Alguns anos atrás, já faz anos, um eminente teólogo chamado Ricardo Gondim, ele afirmou categoricamente, tem vídeos dele falando, que a volta de Jesus é uma utopia. Ele está incluído aqui entre estes escarnecedores que negam a palavra de Deus. Jesus disse, os discípulos perguntaram em Mateus capítulo 24, quais são os sinais da sua volta e do fim do mundo? E Jesus disse as coisas que aconteceriam. E disse que então todos veriam ver o Filho de Deus vindo entre as nuvens dos céus. Então, Jesus que disse, nós somos muito mais prontos a crer em palavras do Senhor que dizem respeito à nossa salvação e às bênçãos que Ele prometeu, do que quando Ele fala sobre o juízo. Irmãos, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que proveu eterna salvação para nós, é o mesmo que trará juízo contra todos aqueles que desobedecem ao Evangelho. É o mesmo Senhor. Nós não podemos compartimentar, né, a palavra e assumir a palavra e crer nas palavras que nos convêm, e essas palavras sobre o fim dos tempos, nós relegarmos elas a uma categoria inferior. Então, quando esses homens maus, esses escarnecedores, esses falsos mestres, eles zombam da palavra de Deus, eles estão zombando do próprio Deus da palavra. Amém? Sempre quando nós protelamos, como eu falei ali, ilustrando com a parábola do mau servo, sempre que nós interpretamos a palavra conforme a nossa conveniência, isso vai refletir no nosso comportamento. Amém? Invariavelmente vai refletir. Para muitos crentes, o dia do Senhor é um mau negócio, porque tudo que ele conhece do Senhor são as bênçãos que Deus deu para ele nesse tempo. Então, se o Senhor voltar, é um mau negócio para eles. Uma vez eu ouvi de uma irmã que ouviu uma mensagem, numa conferência, uma mensagem apocalíptica, e a mensagem nela teve um efeito reverso. Ao invés dela se alegrar, né? Porque lá em Lucas fala, quando vermos esses sinais, exultai. Essa palavra, irmão, vai te levar a exultar, sabendo que o dia do Senhor se aproxima? Ou vai te levar a dizer, ah, Senhor, como a mulher de Ló,
que o coração ficou preso lá em Sodoma. Então ela olhou para trás, ela não fugiu. E olha só, o escarnecer destes homens, onde está, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, desde quando as coisas permanecerem iguais, é sinal de que o Senhor não cumpre sua promessa. O que aconteceu desde a criação até o dilúvio? Havia mudança nas coisas? Deus prometeu que ia visitar ali o mundo de então, como diz aqui, com o juízo. E o juízo viria de uma forma que eles não conheciam. Nunca havia chovido. Aí veio um homem que, por temor e fé, constrói uma arca no seco. As coisas estavam como sempre foram. Não havia chuva. Por isso que esse escarnecer destes homens e o argumento deles que diz porque as coisas permanecem como desde o princípio da criação, é um argumento de quem não conhece a palavra. É um argumento de quem o Espírito Santo não vivificou, não abriu os olhos para que eles conhecessem a palavra de Deus. Então não é necessário que haja mudanças de coisas. O que garante o cumprimento da promessa é o que prometeu. Amém, irmãos? Amém. Fiel é o que prometeu, o qual também fará. Se ele prometeu, vai cumprir. Irmãos, quantas promessas de Deus nós já vemos o cumprimento cabal nas Escrituras? O irmão Christian Shen, ele uma vez numa conferência, ele falou um número de porcentagem de promessas cumpridas ou profecias cumpridas, que eu não me lembro, mas estava na casa dos 90 e tanto %, que tinha sido cumprido cabalmente. Falta muito pouco para ser cumprido. Por que nós cremos em tantas promessas e quando nós nos deparamos com a promessa da sua vinda, nós tendemos a dar uma adaptada ou dar uma barrigada na frente? Não é para esse tempo. Olha, se você crê no arrebatamento, ele pode ser a qualquer momento. Amém? Amém. Se você crê que a igreja vai ser tirada, pode ser a qualquer momento. Veja, essas coisas que nós vamos ver aqui, nós não estaremos mais aqui, ou não deveremos estar. Amém? Amém. Então, quando se fala de julgamento futuro, as pessoas tendem a relativizar. Falando daquela irmã, ela se entristeceu ao saber que o Senhor viria. E o pregador era bom, porque ela ficou apavorada. Ela ficou apavorada porque ela tinha muitos planos ainda. E ela ficou tão apavorada que ela precisou de atendimento médico. Com o pavor de saber que o Senhor voltaria e tudo que ela tinha estava reservado para o fogo. Olha, irmãos, as coisas mais lindas que você mais ama nesse mundo, por mais que seja lícito você tê-las hoje, não se aferre a elas. Como a irmã Beth uma vez disse para mim,
segure-as com os dedos frouxos, porque o Senhor pode te chamar. E aí, você vai ficar preso a essas coisas? Ali em Corinto, né? 1 Coríntios, veja aí 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o efeito que produz não crer nas coisas concernentes ao fim, ou relativizá-las, ou crê-las em parte. Olha qual que é o resultado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se como o homem combatia em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Havia quem cria nisso em Corinto, que não havia ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição, né, vai acontecer no tempo final, certo? Alguns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. E havia quem não cria nisso em Corinto. E qual que é o resultado disso? Comamos e bebamos, que amanhã não veremos. Então, é curtir a vida doidado, já que não tem ressurreição. Vamos aproveitar a vida. Se encerra aqui. Se esse negócio de juízo é uma falácia, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, os falsos mestres, na verdade, eles sugerem que as promessas de Jesus não são confiáveis, ou elas não devem ser interpretadas literalmente. Irmãos, Jesus voltará em pessoa. Amém? Isso é uma verdade, uma realidade. Nós vemos alguns sinais, Mateus 24, 3. Não vamos ler todo o sermão profético, mas apenas um versículo apenas, 24, 3, Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então veja, este assunto é um assunto predileto dos que promovem o engano. Tanto que Jesus, antes de falar dos sinais da sua vinda no fim dos tempos, ele disse: acautelai-vos, ninguém vos engane. Haveriam falsos profetas, falsos mestres, mas o Senhor disse alguns sinais que surgiriam. Nós não vamos ler todo aqui, porque demandaria muito tempo, mas ele falou que haveria desordem política, guerras, rumores de guerras. Será que nós temos isso no nosso tempo? Ele disse também que haveria desordens naturais, fomes, pestes, terremotos, epidemias, né? Está acontecendo nos nossos dias, sim ou não? Sim. E
E uma outra coisa, desordem moral. Nós vivemos dias de desordem moral, como nós vemos ali, as pessoas nem sequer disfarçam mais, publicam os seus pecados. Irmãos, a internet é o lugar de publicar pecados. Pecados de toda sorte, pecados de imoralidade sexual, vaidades, mentiras. Ali é a vitrine dos pecados. Por isso que eu chamo de maligno. Amém? Isso é a internet. E a internet também é um lugar onde os falsos mestres apresentam suas doutrinas. Verso 5: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus, a terra, que foi tirada da água, por meio da água subsiste. Então, assim, voluntariamente, as pessoas buscam um engano, irmãos. É voluntariamente, ignoram voluntariamente. Eu não quero enxergar isso. É como a avestruz que enfia a cabeça no buraco. Vem um predador, em vez dela fugir, ela fala, não está vindo ninguém, não estou vendo nada. Com a cabeça dentro do buraco. Não coloque a cabeça no buraco. Olhe para cima. Lá em Lucas falou, olhai para cima, exultai, quando essas coisas estiverem acontecendo. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Amém? Então, irmãos, o tempo do fim é o tempo que os crentes mais devem ficar contentes. Amém? Sabe por quê? Porque as bodas estão chegando. Não é mesmo? Quando o casamento está próximo, a noiva fica ansiosa, mas alegre. A não ser que ela não goste do noivo. Aí fica preocupada. Agora, se ela ama o noivo, ela vai ficar ansiosa, expectante, preparada, com o seu estoque de azeite, que é o Espírito Santo, cheio, estoque repleto. Esta parábola das 10 virgens, ela nos ensina uma coisa muito importante. A principal lição ali, ainda que muitos procuram sentido em tudo quanto é símbolo que tem ali, naquela parábola. Quem são os que vendem azeite? Como que é essa lamparina? Começa a fazer um monte de conjectura e perde de vista o sentido da parábola. O sentido da parábola é: se prepare suficientemente. Porque aquelas loucas, as nécias, elas tinham todas as características, menos uma. Elas não se prepararam suficientemente. Elas eram virgens, elas traziam lâmpadas, mas elas não tinham estoque. Então, irmãos, a exortação para nós é: se prepare suficientemente, para que não fique de fora das bodas. Amém? Amém. Pelas quais coisas, verso 6, pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então veja, olha como a palavra de Deus é importante. Nós já temos um modelo de como Deus age. Quando o nível da iniquidade chegou numa altura insuportável, Deus visitou a terra com juízo. E olha, Ele continua sendo o mesmo Deus longânimo. A construção da arca durou uma geração inteira, para que
todos pudessem ouvir a pregação de Noé. Antes do dilúvio, Deus havia estabelecido que a iniquidade havia chegado ao limite e que os homens viveriam 120 anos. Foi o tempo que Deus esperou, para que todos pudessem ter a oportunidade de nascer e durante a sua vida toda ouvir a pregação de Noé. Noé é chamado por Pedro de pregoeiro da justiça. Ele estava pregando para todos, com a sua vida, com a construção da arca, com a sua obediência, que Deus visitaria a terra com juízo. Então veja, irmãos, a longanimidade de Deus já presente nesse primeiro episódio de juízo. Juízo que eu digo, de juízo universal. Porque toda a terra sofreu com o dilúvio. Então Deus já mostrou como Ele age. Mostrou que Ele é longânimo. Verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Deus já mostrou como Ele age, e agora, o que nós contemplamos, mesmo os céus, irmãos, mesmo os céus passarão, sofrerão o juízo de Deus. Obviamente não digo os céus como habitação de Deus, mas o céu como matéria criada, o que está acima da terra como matéria criada. Todas essas coisas serão desfeitas. Verso 8. De novo ele usa aqui a expressão mais amados. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lembremos-nos, irmãos, que o Senhor é alheio ao tempo, Ele é eterno. Amém? Ele não está condicionado a este mundo, ninguém apressa Deus, e ninguém pode atrasar Deus. Ele é Senhor. O tempo existe para nós, mas Deus está fora do tempo. Ele não está submetido a nenhuma agenda humana. Deus pode compactar o tempo ou esticar o tempo conforme a sua vontade, para conciliar tudo ao cumprimento da sua promessa. O que Ele planejou, Ele vai cumprir. Amém. Os seus planos não falham. Amém. Então Ele controla o tempo e Ele levanta no tempo os personagens necessários para o cumprimento da sua vontade. Amém. Amém? Amém. Ele é o Senhor de todos os tempos, de todas as eras. Então, amados, não ignoremos isso. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está o coração do Senhor. Ele foi longânimo nos dias de Noé, e agora Ele é longânimo hoje. Ele não quer que nenhum se perca, ninguém se perca. Obviamente que nós sabemos pelas Escrituras que muitos rejeitarão o Evangelho, rejeitarão o Senhor. Mas veja, o Senhor proveu salvação para todos os que creem. Está na mão do homem crer no Evangelho. Por isso que tem a exortação: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas vai chegar um dia que esta escolha será tirada do homem. Então, por isso, o dia de se arrepender é hoje. Amém.
O Senhor não quer. Lá em Timóteo, diz que o Senhor, Ele deseja que todos se salvem. Veja aqui, 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Tem prazer na morte do ímpio. Vamos ler esse texto que a irmã citou, Ezequiel. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Isso. Vamos ver aqui também o 9. Ezequiel 33, 9. Mas se advertis o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Verso 11. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. O prazer de Deus está nisso, de que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então veja, o Senhor é longânimo, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui fala do efeito surpresa. Nós não sabemos em que vigília da noite virá o ladrão. Se o pai de família soubesse, vigiaria e não permitiria que ele eliminasse sua casa. Nós não sabemos, irmãos, mas nós sabemos que ele virá. Amém. O dia do Senhor virá. Amém? Portanto, hoje é o dia de nós nos arrependermos e nos prepararmos. Aqui diz que todas as obras que há na terra se queimarão. É interessante que os homens vivem e se matam pelas coisas deste mundo, pelas obras deste mundo, pelas coisas, pelo dinheiro. Tudo essas coisas estão fadadas ao fogo. Amém. Todas essas coisas queimarão, até mesmo a natureza como nós a conhecemos, as coisas que nos encantam, as coisas que nos seduzem, que nos atraem, que nos prendem aqui nessa terra, todas elas terão esse destino. Elas se queimarão, elas se desfarão, né? O homem estudou até conseguir ali fazer ali a quebra do átomo, né? O Senhor fará isso num instante. Todos os átomos do universo se desfarão, se quebrarão. Aí ele faz uma pergunta: havendo, pois, de perecer essas coisas, que pessoas vos convencer? Que pessoas vos convencer? Que pessoas nos convencer, irmãos?
que fala de duas coisas: santidade e piedade. Em santo trato e piedade. Santidade tem um sentido de separação e de pureza. Não é mesmo? E piedade nos fala de modo de vida. Como que é o nosso procedimento? Piedade é a maneira de viver de Cristo. Como Cristo agiu nessa terra, como Ele se comportava. Isso é piedade. Então, irmãos, diante desta verdade, da iminência da vinda do Senhor, nós precisamos ser cada vez mais santos e piedosos. Amém? E aqui no verso 2 fala, aguardando e apressando-vos. Aguardando. Nós estamos aguardando este dia, ou vivemos como se esse dia nunca fosse chegar? Aguardando aqui é com expectativa. Não é aguardando com medo. Aguardando com expectativa. O irmão iniciou, graças a Deus, pela orientação do Espírito Santo, falando sobre nós, para nós, passagens relativas à Nova Jerusalém. E o Senhor repetindo, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Irmãos, somente quem sofre essas coisas nesse tempo presente, somente quem é um peregrino e um estrangeiro, somente aqueles que seguem as pisadas do Senhor Jesus, desejam estar com Ele. Não é mesmo? Olha, nós precisamos aguardar com expectativa. Aguardar realmente com amor. O apóstolo Paulo disse que havia uma coroa de justiça reservada para ele, mas não só para ele, mas para todos que amarem a vinda do Senhor. É um assunto que nós precisamos amar. Amar a vinda do Senhor. Olha, aí o irmão leu o texto que diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem sofrimento. Quem não sofre nada por amor do Senhor aqui nesse tempo, essa palavra não faz sentido para ele. Por isso os que sofrem por causa da justiça, os que sofrem perseguição, são chamados de bem-aventurados pelo Senhor. Amém? Amém. Ele diz, aguardando e apressando-vos. Tem uma outra versão que fala só apressando, sem essa partícula vos. Mas nós não podemos apressar o dia do Senhor, porque esse dia está determinado. Amém? Amém? O Senhor é o Senhor do tempo. Mas eu posso me apressar, porque aqui está falando apressando-vos, no que diz respeito à minha preparação. Então eu aguardo com expectativa, e enquanto eu aguardo, eu me apronto, eu me arrumo para as bodas. E não é tranquilamente, né? Nós precisamos estar nos preparando com celeridade, com empenho, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Este mundo maculado pelo pecado não é a nossa habitação permanente. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? O Senhor realmente nos desperte, irmãos, para essa realidade tão próxima de nós. E que isso nos leve a nos preparar com diligência para estar com o nosso Senhor. Amém, Senhor? Nós pedimos em nome de Jesus. Que realmente, como dito aqui pelo apóstolo Pedro,
que nós sejamos despertados, que as nossas mentes sejam despertadas com a lembrança das palavras do nosso Senhor e dos seus santos profetas e apóstolos. Desperta-nos, Senhor, pela Tua palavra. Desperta-nos pela lembrança das Tuas palavras, ministradas recorrentemente a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua longanimidade. Que o Senhor, com paciência, o Senhor que é um Deus paciente e sofredor, tem sofrido com a iniquidade dos homens. Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não pode contemplar o mal. E tem contemplado o mal deste mundo por muitos séculos, por causa da sua muita longanimidade e bondade. Ó Deus, querendo que todos se convertam. Ó Deus, por isso pedimos, não permita, Senhor, que nenhum de nós aqui nesse recinto permaneça nos nossos pecados, mas que nós nos arrependamos, Senhor. Ó Deus, e realmente tomemos consciência de que o Senhor está às portas. E diante deste fato, que venhamos realmente a nos apressar, Senhor, na nossa preparação. Ó Deus, para que naquele dia possamos estar com o Senhor e não ter o destino, Senhor, dos homens ímpios, dos falsos mestres. Pedimos em nome de Jesus. Amém.